Oi, gente, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês meu telefone. Olha, eu peguei o celular da minha mãe, ou você pode pegar o seu celular. Aí eu coloquei em um papelão, e fui contornando. Aí eu coloquei um papel por cima, do mesmo formato que esse, eu coloquei no papel. Aí eu fui contornando e colei aqui no papelão. Aí eu fiz outras folhas, que é tipo assim, de jogo, ó, de joguinho. Também tem esse daqui que é de fotos que eu desenhei. E também tem o YouTube. E aqui tem o meu nome é Elisa. Tá vendo? Elisa. E você pode fazer seu celular do seu jeito. Esse foi o meu jeito. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!